Está começando agora a Voz que Clama. Com ela, Simone Guerra, a garota de Chapada. Restaurações necessárias para a vinda do Messias que nós catalogamos são 7 restaurações. E a necessidade dessa restauração nós encontramos lá no livro de Atos, capítulo 3, o verso 19 a 21. Lá diz que para a vinda do Messias é necessário restauração. E o livro de Atos foi escrito depois da partida do nosso Salvador. Então essa restauração é para a sua segunda vinda. Porque as restaurações necessárias para a primeira vinda nós encontramos nos livros de Neemias e de Esdras. Então, o que nós fizemos? Um paralelo entre as restaurações que foram feitas naquela época e as restaurações necessárias para a segunda vinda. Então, nós colocamos pelo menos 7 restaurações. Não vou dizer que não existam mais, mas pelo menos 7 restaurações são fundamentais. E a primeira restauração que eles fizeram, está lá em Esdras capítulo 3, foi a restauração do templo. Mas e hoje? Nós não temos mais um templo. Então, Paulo fala em várias passagens no livro de Coríntios, vamos deixar as passagens para vocês, dizendo que o templo é o nosso corpo. O templo da alma é esse que agora precisa ser restaurado. Não é mais um templo físico como tinha lá no templo de Israel. Hoje não existe mais um templo, mas é o templo da alma. Porque, na verdade, é no templo da alma que o Espírito Santo vem habitar. Então, precisamos saber o que aconteceu com o templo da alma e o que é que precisa ser restaurado. Bem, nós encontramos na palavra do Altíssimo que o nosso Criador, ele é revestido de glória e de majestade. Vamos ler o texto? Está lá em Salmos 104, o verso 1. Diz assim: bendize a Yahu, ó minha alma, Yahu, meu Elohim, como tu és grandioso. Estás revestido de esplendor e majestade. Em algumas traduções, este esplendor fala revestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como um manto. Bem, então, esse é o revestimento, é a veste do nosso Senhor, do nosso Criador. É um manto de glória, de esplendor, de majestade. Então, esta Bíblia, Dalet, que é a Bíblia que é mais próxima do hebraico e tem os nomes em hebraico, então ela nos traz outra passagem, também em Salmos 8, o verso 5. Olha só. Então, nós já vimos que o nosso Criador é revestido de glória, ou de esplendor, e de majestade, coberto de luz como um manto. Então, essa é a vestimenta do nosso Criador. E o homem? Como que o homem foi criado? A palavra diz que o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. Então, no Salmos 8, o verso 5 diz: que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Tu o fizestes pouco menor que os anjos, que são poderosos,
e de glória e de honra o coroaste. Então, a vestimenta do homem, que foi dada originalmente, era a mesma vestimenta do Criador. Glória e honra, um manto de luz. Então, essa vestimenta foi dada ao casal lá no Éden. E é interessante nós notarmos que assim que o homem pecou, ele perdeu então esse manto de luz. Se nós quisermos conferir, nós encontramos que lá em Gênesis, no capítulo 3, quando o homem pecou, então ele foi destituído dessa cobertura, porque ele desobedeceu a ordem do Criador. E em Gênesis 3, verso 7, diz assim: e foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Até então, eles tinham uma coberta de luz, um manto de luz. Mas quando eles pecaram, no capítulo 3 de Gênesis, então eles conheceram que estavam nus e coseram para si folhas de figueira. Fizeram então aventais de folhas de figueira. Mas o que aconteceu com a folha de figueira? Antes do pecado, as folhas do Éden, elas não se murchavam, não caíam. Mas agora, depois do pecado, tudo foi transformado. Os animais ficaram agressivos, as folhas começaram a cair. Então, aquele vestimento que eles escolheram para si de folha de figueira, elas iriam murchar. Então, ao final do dia, o Criador, já sabendo o que tinha acontecido, veio procurar o homem. E o homem não veio ao seu encontro. Então, ele perguntou: Adão, onde estás? E ele respondeu assim: eu estava nu e fiquei envergonhado. Por isso, eu me escondi. E o Criador falou assim para ele: mas quem falou para você que você estava nu? Até então, você não sabia que você estava nu. E então, já sabemos o resultado, né? Adão empurrando a culpa para Eva, Eva empurrando a culpa para a serpente. Mas o resultado é que eles perderam a cobertura de luz. Então, é exatamente esta cobertura que é necessário ser restaurada no homem. Porque o Criador precisa, antes da sua vinda, porque veja, a primeira vez, ele veio sem nenhuma glória, sem nenhum esplendor. Mas agora ele vem no esplendor da sua glória. E o homem que vai morar nessa terra restaurada, depois de passar 1000 anos no céu, consultando os livros e fazendo o julgamento, o homem tem que estar preparado, porque ninguém, a não ser que esteja recoberto com esse manto de luz, poderá olhar para o Criador. Muito bem, então vamos ver o que aconteceu com o casal no Éden, quando eles descobriram que estavam nus, cobertos de folhas de figueira, que num instante ia se murchar. O Criador agora chamou Adão e falou: Adão, pegue um cordeirinho. Ele pegou um cordeirinho, muito possivelmente Eva pegou também um cordeirinho. E o Criador falou: confesse os seus pecados na cabeça desse cordeirinho. Adão, talvez sem entender, e Eva, eles confessaram o seu pecado, a sua falta, a sua desobediência ao Criador na cabeça do cordeiro. Agora o Criador falou: agora mate o cordeiro. Lembre-se que o Criador tinha dito que a consequência do pecado era a morte. O salário do pecado é a morte. Então, para que haja morte,
tem que haver derramamento de sangue. E agora eles precisaram então, com muita dor, matar aquele animalzinho. E eles então derramaram o sangue daquele animal no lugar do sangue deles que deveria ser derramado. Porque eles é que deveriam morrer. Mas agora veio um ser inocente e morreu no lugar deles. E olha como é interessante. O Criador agora pegou a pele daquele animal, por isso eu creio que sejam 2 cordeiros, e fez uma vestimenta de peles para Adão e para Eva. Muitas vezes nós encontramos desenhos ou pinturas, de Adão e Eva vestidos com uma pele de animal. Mas aquilo tudo tinha um significado. Já aquele sacrifício apontava para o Cordeiro que haveria de vir, o Cordeiro do Altíssimo, e dar a sua vida em prol do homem. Então, só existe um meio do homem se redimir, que é através do sangue do Cordeiro. Mas tem algumas coisas que é colocado no caminho do homem para desviá-lo dessa adoração ao Eterno, desviá-lo de buscar então pelo sangue do Cordeiro. Esse remédio para que nós possamos compreender a vontade do Eterno está justamente na honra. Lembra que em Salmos 8 ele diz que o homem está revestido de glória e de honra. A glória ele perdeu quando ele pecou. E a honra? O que é a honra? Vamos ver? Bem, tem uma revista que é muito antiga, mas eu achei muito interessante, porque até então ninguém tinha detalhado sobre as faculdades da mente. Quando o Criador soprou nas narinas de Adão e Eva, ele soprou 5 partículas dele mesmo. Porque o homem foi criado à sua imagem e semelhança. Então ele deu a sua cobertura, o manto de luz, e deu também honra para o homem. O homem é diferente de todos os animais criados. O homem tem 5 faculdades. E essas faculdades da mente foram dadas para ele desenvolver um caráter perfeito. Então, quais são essas faculdades? Uma escritora americana chamada Ellen White, uma senhora que nós podemos dizer semi-analfabeta, ela foi chamada para um tempo de reforma. E ela escreveu sobre essas 5 faculdades da mente. Está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 340. E nós encontramos depois, então, nessa revista, nós vamos colocar ela mais detalhada para que você veja as 5 faculdades da mente. São elas: a razão, a memória, as afeições, a consciência e a vontade. Então, essas 5 faculdades são as divisões do nosso cérebro. O homem foi dotado de uma razão que ela é a última parte do ser humano que se desenvolve. É a sua razão. Por isso, quando a razão termina de desenvolver, por volta dos 21 anos, então dizem os especialistas que nasce o dente do siso, ou dente do juízo. Olha como o Criador é perfeito. Então sabe-se que a razão foi completa.
É a última das faculdades que se desenvolve, é a razão. Por isso, nós não podemos exigir de uma criança ou de um adolescente que ele possa raciocinar e tomar decisões, porque a sua razão não está ainda desenvolvida. Então, ele vai tomar decisões de acordo com a sua vontade. Então, essas faculdades da mente foram dadas para desenvolver um caráter perfeito. Então, foram dadas, as afeições, que são os nossos sentimentos para com as pessoas que estão à nossa volta. Foi dado a memória. E essas faculdades, elas precisam ser ativadas, precisam ser desenvolvidas. Depois nós temos a consciência, que é a faculdade com a qual o Criador se comunica conosco. Mas para que ele possa se comunicar conosco através da consciência, a razão precisa ser praticada. Por quê? Quando o homem pecou, ele já nasceu com as 5 faculdades desenvolvidas. A sua razão já estava em pleno funcionamento. E quando ele pecou, ele apagou as funções da sua razão. E ele agora colocou a vontade para dominar. A vontade é a menor de todas as faculdades, mas ela é agressiva. Ela impõe a sua vontade. E a menos que nós tenhamos a razão funcionando plenamente, a vontade domina todas as outras faculdades. Quando o homem pecou, ele colocou então a sua vontade nas mãos do inimigo do Criador. Agora, quem domina a nossa vontade é Satanás. E é uma luta muito grande para a gente tirar agora a nossa vontade das mãos do inimigo e colocá-la na razão, colocá-la nas mãos do Criador. Mas isso precisa ser feito. Então, o Criador nos mostrou que, lá desde o Éden, a vontade tem sido transformada. E por isso, mesmo antes de Adão e Eva caírem em pecado, eles usaram a sua escolha, a sua vontade, se desviaram do plano original, que era para os dois estarem sempre juntos. Eva foi sozinha e se aproximou da árvore do conhecimento do bem e do mal. E lá ela viu a serpente. A serpente era um animal comum para Eva. Não era um animal perigoso. E agora a serpente começou a conversar. E a serpente disse: eu fiquei inteligente porque eu comi dessa fruta. E assim foi seduzindo Eva. Então, nós já vemos lá no Éden que Eva caiu por causa do apetite. E foi esse mesmo pecado que Satanás tentou levar também ao Criador, lá no deserto da tentação. Ele disse: transforma essas pedras em pão, se você é o Filho do Altíssimo. Então, esse mesmo problema nós enfrentamos hoje. É a alimentação que faz com que as nossas faculdades sejam boas ou sejam ruins. Depende daquilo que nós nos alimentamos. Se nós comemos alimentos que excitam, o uso de muita carne, por exemplo, ele ativa então neurônios que vão fazer com que a mente fique agitada. E isso acaba prejudicando as faculdades mentais. Por isso, nós temos um estudo que nós vamos estar falando sobre a restauração dos muros, os muros para o templo da alma, que é a alimentação do Éden. Foi essa que o Criador deixou. E é essa que nós precisamos, então, praticar.
Mas neste estudo nós vamos falar apenas da restauração do templo. Então já sabemos que a alimentação é fundamental para que nós possamos desenvolver as nossas faculdades de maneira que agradem ao Criador. E o Criador deixou um modelo. Quando ele construiu o tabernáculo, que ele mostrou para Moisés lá no deserto, ele deixou um modelo, o sacrifício diário. E nós encontramos Paulo falando lá em Romanos 12, o verso 1 e o verso 2. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. Veja, é um rogo, é uma súplica que Paulo faz. Eu imploro para vocês que vocês apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, puro e agradável. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é preciso renovar a mente, transformar a mente. E qual é então esse sacrifício diário que Paulo fala aqui? O sacerdote, lá no ritual do santuário, que foi dado a Israel praticar aquele ritual, porque aquilo tudo era uma profecia que conduzia até a morte do Cordeiro Verdadeiro. Todo aquele ritual, ele mostrava também que esse mesmo ritual seria no futuro feito no santuário celestial. Por quê? Porque Moisés fez o santuário aqui da terra conforme o modelo que foi apresentado para ele no céu. Então, no céu tem um santuário. Tudo aquilo que era feito aqui era sombra daquilo que seria feito no futuro no santuário celestial. Por quê? O pecado não começou com Adão e Eva. O pecado se originou no céu. Quando o anjo de luz, o primeiro criado, ele agora se encheu de orgulho e de vaidade. E diz em Ezequiel e em Isaías, vários textos, que ele então se exaltou e quis ser semelhante ao Altíssimo. E ele conseguiu, então, falar uma mensagem para os anjos de que era impossível guardar a lei do Altíssimo. E então, ele conseguiu que 1/3 dos anjos acreditassem nele. Ele se rebelou contra o reino do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Veja bem, uma criatura se rebelou contra o seu Criador. Imagine você, alguém que cria alguma coisa, digamos que um programa de computador, um computador, agora aquela obra que ele criou se rebela contra ele, contra aquele que criou. Não tem lógica, mas foi isso que aconteceu. Então agora, no ritual do santuário, de manhã e à tarde, era apresentado um cordeiro que morria por toda a nação. Por quê? Às vezes alguém que pecou estava longe do santuário e ele não podia no mesmo dia trazer a sua oferta pelo pecado. Então era morto um cordeiro de manhã e outro cordeiro à tarde. E esse cordeiro, ele simbolizava exatamente o Criador, que ia mandar o seu filho unigênito como um cordeiro. E esse sacrifício diário, Paulo fala, ele tem que ser praticado de manhã e à tarde. Então, veja bem, o ritual do santuário, ele não acabou. Até porque
continua agora no santuário celestial, mais importante ainda do que aqui na terra. Então, quando Paulo fala, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Altíssimo, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Então, de manhã, quando nós acordamos, a primeira coisa que nós devemos apresentar ao Criador é o nosso corpo, é o sacrifício, é o agradecimento por ter uma noite de repouso, uma noite de descanso, por ter abrigo, por ter alimento. Tudo isso provém dele. Então, de manhã, acordar agradecido, sabendo que nós dependemos exclusivamente dele para viver, porque é ele mesmo que nos dá o próprio ar que nós respiramos. Também à tarde, porque em Gênesis, no capítulo 1, nós temos ali a base de toda a criação. Então, o Criador disse, houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve tarde e manhã o segundo dia. E assim por diante. Então, o dia começa quando o sol se põe. Foi assim que foi estabelecido pelo Criador. O dia começa ao pôr do sol, quando termina o dia anterior. Então, quando à tarde, ao pôr do sol, nós nos lembramos de oferecer o nosso templo, o nosso corpo como um sacrifício santo, puro e agradável, então nós, na rua, em casa, onde nós estivermos, nós temos então a oportunidade de conversar com Ele, de ir até o Santíssimo, aonde está o nosso Salvador, fazendo um trabalho de intercessão e de expiação por nós. Então nós vamos pela fé e pedimos perdão pelos pecados cometidos naquele dia. E quando nós vamos pela fé no Santíssimo, nós temos então, pelo sangue do Cordeiro, os nossos pecados perdoados. Então isso significa ir antecipadamente a juízo. Por quê? Se você tem um problema com uma pessoa e você, digamos que você se apropriou de algum bem de uma pessoa, essa pessoa vai na delegacia, registra uma queixa. E você é intimado agora a comparecer ali. Então, você faz o seguinte: antes de qualquer coisa, você procura a pessoa e devolve aquele objeto que você se apropriou indevidamente. Quando você resolve a questão com aquela pessoa, automaticamente ele não tem mais por que manter então aquele juízo contra você. Então você vai falar para o delegado: sim, eu errei, mas já devolvi, está tudo resolvido. Então o delegado não vai mandar essa ação para o juiz, porque você resolveu. E isso é ir antecipadamente a juízo. Não espera a decisão do juiz. Vai primeiro, resolve a questão. Se você pecou no mesmo dia, no pôr do sol, você conversa com o Criador, ou antes do pôr do sol. Lembra que o pecador, ele podia ir a qualquer momento no templo oferecer o cordeiro. Mas ele sabia que se ele estivesse longe e não pudesse ir, ao pôr do sol, diariamente o cordeiro morria em favor dele também. Isso é ir antecipadamente a juízo. Porque todos dizem, tem um juízo diante de nós. Mas se nós formos antecipadamente, nós não precisamos nos preocupar com isso, porque nós estamos com nossos pecados
perdoados. Então, nós podemos ter a certeza de que o sangue da expiação é aplicado por nós. Bem, então, nós precisamos compreender agora o que acontece no santuário celestial. Se você quer realmente compreender, você leia o livro de Hebreus. Porque no livro de Hebreus, Paulo vem falando para quem? Para as pessoas que estavam acostumadas com todo o ritual do santuário. E ele diz assim: irmãos, vocês já deviam compreender essas coisas que eu vou falar para vocês. E, no entanto, vocês estão precisando de leite, alimento de criança. Vocês já deviam estar comendo alimento sólido. Por quê? Paulo estava agora tentando mostrar para os seus conterrâneos que o Salvador era o Cordeiro. E quando ele morreu, o véu se rasgou de alto a baixo. Ele colocou fim àquelas cerimônias. Porque agora veio o Cordeiro verdadeiro. E então teve o cumprimento ali da Páscoa, teve o cumprimento da festa dos pães asmos, 7 dias sem fermento, porque o fermento, ele simboliza o pecado. E então esses 7 dias sem pecar ou sem fermento, simboliza também que quem passa 7 dias sem pecar, pode passar a vida toda. Também se cumpriu ali, com o Salvador, a festa das primícias ou do molho movido, que era no dia seguinte da Páscoa. Então as pessoas levavam os molhos de trigo a serem colhidos e o sacerdote apresentava diante da Arca da Aliança. Não dentro, mas antes do véu, na Páscoa, ele apresentava aquele molho movido, simbolizando as primícias. Assim também essa festa foi cumprida, quando nosso Salvador ressuscitou como a primícia dos que dormem. Mas ele não ressuscitou só. Quando ele morreu, sepulturas se abriram. E quando ele ressuscitou, pessoas ressuscitaram também e foram levadas com ele, como as primícias. Então essas festas já se cumpriram, nós vamos falar delas mais detalhadamente no assunto que falamos sobre as festas, o cumprimento profético das festas. Embora haja sempre uma relação entre os estudos, na verdade a palavra é um todo. Mas vamos ver então o que Paulo fala agora aos seus conterrâneos. Ele diz assim, Hebreus 9, a partir do verso 11, ele diz: porém, vindo o Messias, tendo se tornado sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, que não foi feito por mãos humanas, e nem é desta criação, ele fala. Não por sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, ele obteve a eterna redenção. Então Paulo vem explicando agora que, eis que este é o sangue da aliança que Elohim vos ordenou. A primeira aliança era feita com a morte dos cordeiros, era o sangue de cordeiros, que pela fé eles aceitavam o sangue derramado do cordeiro. Essa é a antiga aliança. A nova aliança, Paulo diz aqui em Hebreus, é o sangue do cordeiro verdadeiro. Até então era um símbolo. E ele vem dizendo que se sangue de cordeiro, era derramado, quanto mais valor não tem agora o sangue do nosso Salvador, que foi derramado por nós uma vez por todas. Ele diz, por isso era bem necessário que as coisas que estão no céu assim se purificassem com sangue. Porque o tabernáculo do céu, ele não tinha ainda sido inaugurado. E como o tabernáculo da terra era um modelo, agora
Também o tabernáculo do céu precisava ser ungido com sangue. E então, na manhã da ressurreição, o Criador ressuscitou o seu Filho e ele levou sangue para ungir o Santo dos Santos, para que posteriormente ele começasse o seu trabalho ali. E diz assim, o sumo sacerdote, que de ano em ano entra no tabernáculo com sangue alheio, vem dizendo, em Hebreus, mas agora, no fim dos tempos, que o Salvador se manifestou para expiar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, o nosso Criador deixou tudo já como modelo para que nós compreendêssemos o plano da salvação. Então, ele deixou todo o ritual do santuário. E Paulo fala também em Hebreus, no capítulo 8, verso 3, ele fala assim: e todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. E por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. Então, o sumo sacerdote, ou o sacerdote, entrava no templo todas as manhãs, né? O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, e quando ele saía, ele apresentou o sacrifício. O sacrifício foi aceito. E quando ele saía, ele abençoava o povo. Assim também o nosso sumo sacerdote, quando entrou para ministrar no santuário celestial, ele ficou 40 dias aparecendo aqui na terra para os discípulos, dando instruções. Ele ficou 10 dias sendo adorado pelos anjos, Salmo 24, é muito lindo isto. Quando ele entrou no dia do Pentecostes, ou na festa do Shavuot, quando ele entrou para começar o seu ministério, porque ele já havia ungido, agora faltava iniciar o seu ministério. Então ele entrou com o seu próprio sangue, dons e sacrifícios. Bom, sacrifício de si mesmo. E dom? Que dom ele ofereceu? Nós encontramos então, lá no livro de Atos, que ele pediu que os discípulos ficassem reunidos em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E quando no dia de Pentecostes, os discípulos agora foram ao templo, então eles foram agraciados. E nós encontramos em Atos capítulo 2, este acontecimento maravilhoso. Paulo, ou Kefa, diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja imerso ou batizado em nome de Yahushua, o Messias, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa passagem não é única, falando que o Espírito Santo é um dom. Então, quando o sumo sacerdote entrou, oferecendo-se a si mesmo como sacrifício, então ele abençoou o povo expectante na terra e deu dons. Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pessoa, ele é um dom. E é esse dom que o Eterno deseja agora que nós voltemos a reformar o templo, a restaurar tudo que é necessário para que o dom do Espírito Santo nos seja graciado. Sem esse dom, ninguém verá o nosso Salvador, o Messias, vindo em glória, porque ele vem com grande glória, com poder. E se nós não estivermos revestidos, nós não poderemos, ao menos, olhar para ele. Paulo diz que aqueles que não estarão preparados, eles serão fulminados pelo fulgor da sua vinda. Olha que maravilhoso que o Criador deixou isso para nós. Então, vamos restaurar a nossa mente para que nós possamos ser agraciados com o dom do Espírito Santo e estejamos assim aptos a olhar para ele agora, porque ele vem em glória e majestade.